O Flávio Bolsonaro tá morrendo de medo do Frederic Vassef. Ele tá todo chilicoso esses últimos dias e eu não tava entendendo muito bem. Eu achei que pudesse ser por conta do papai, ou por conta daquela especulação de uma moça que tem piu-piu, né? A boneca que revelou que o Flávio passou uma noite com ela na festa do Neymar. Rolou até BO contra ela. Mas eu comecei a pensar, falei, não é isso. Aí eu me toquei, é o Fred Vassef. O Fred Vassef pode ter gravações a respeito do Flávio na época do Fabrício Queiroz. Então o Flávio ele pode estar com mais medo da situação dele do que da situação do papai. E por isso ele está falando, não, eu confio no Vassef. Claro, porque o Vassef pode colocar no Lulu do Flávio Bolsonaro. E eu quero que você coloque nos comentários. O Flávio tá com medo das gravações do Frederic Vassef? O medo dele, ele tá mais preocupado com ele, Flávio, ou com o papai? De qualquer jeito, deixa o seu like, porque eu sei que você gosta do Flávio com medo, e se inscreva no canal. Esse chilique todo já tava me deixando assim, bastante incomodado, porque nos últimos dias, o Flávio começou a ficar petulante com a justiça. Você lembra do chilique que ele deu, falando que o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, deveria ser preso, porque ele não falou absolutamente nada demais. Porque perguntaram assim pra ele, olha, Bolsonaro pode ser preso preventivamente? Pode. Ele tá sendo investigado e existe na lei prerrogativas que podem prendê-lo. O Bolsonaro pode ser preso? Pode. Ele está sendo investigado. Se for comprovado com provas que ele participou do esquema, ele pode ser preso. Mas o Flávio deu um chilique absurdo. Não vai, quem tem que ser preso é ele por abuso de autoridade. Eu falei assim, mas o que está acontecendo com esse homem? Será que o chocolate não está vendendo tanto? O que está acontecendo com ele? Eu até achei que pudesse ser esse caso da moça, da boneca, né? De piu-piu, que falou, fez lá uma ilação contra ele, abriu um boletim de ocorrência contra ela. Até desconfiei, pudesse ser isso, né? Mas aí eu comecei a pensar, falei, não é isso. Ele acusou o Flávio Dino, falou que o Flávio Dino tá aparelhando a Polícia Federal, até que me acendeu uma luz. O Fred Vassef. O Flávio, ele tá morrendo de medo do Fred Vassef. Por quê? Porque o Fred pode complicar não somente o Bolsonaro, mas ele também. Porque nenhum outro filho do Bolsonaro tá tão chilicoso como o Flávio. O Carluxo tá fazendo a cobertura das redes sociais, agindo do modo que ele sempre agiu. O Eduardo parece que não tá nem aí pro papai. Mas o Flávio não. O Flávio ele tá preocupado, porque o Fred Vassef tá envolvido nessa história. 4 celulares do Frederic Vassef foram apreendidos. Um desses celulares era um celular que o Fred usava só para conversar com o Bolsonaro. Ele não entregou as senhas dos celulares, mas a Polícia Federal conseguiu a quebra das senhas. E segundo as informações que estão chegando via imprensa, a quantidade de arquivo que tem ali é absurda. Absurda, são gigabytes e gigabytes de informações encontradas no celular do Frederic Vassef. Muitas informações. O Bolsonaro tem falado para os aliados que não há nada ali para se preocupar. Porque o Bolsonaro e o Frederic Vassef conversavam por chamada de vídeo. Mas o problema não é o que o Bolsonaro conversou com o Vassef, mas o que o Vassef fez sem o Bolsonaro saber. Gravações. Andréa Sadi, do G1, falou sobre essas possíveis gravações. E isso pode estar desesperando o Flávio. Porque o problema das gravações do Vassef não é que ele entregue as gravações, mas elas podem estar armazenadas no celular. E aí, o Vassef se reuniu com o Flávio na época da rachadinha. O Vassef se reuniu com o Flávio na época do Adriano da Nóbrega. O Vassef se reuniu com o Flávio na época do Fabrício Queiroz. E todo aquele esquema das rachadinhas, que tá em silêncio, tá em banho-maria, pode voltar. Porque o Vassef era advogado do Flávio. O Flávio tem que contar toda a verdade pro Vassef. E aí que ele pode acabar caindo. Porque se durante o papo com o Vassef o Flávio foi gravado e ninguém sabe se ele foi ou não, a não ser o próprio Vassef, é melhor o Flávio ficar com medo. Porque o Flávio pode ter mandado o Queiroz, pode ter mandado o Vassef acobertar o Queiroz, uma história que nunca foi explicada. Então o Flávio pode estar mais preocupado com ele próprio do que com o papai. E eu começo a ter essa hipótese. Tanto que o Flávio, logo depois que houve essa história da Andréa Sadi,
porque ela que divulgou a possibilidade de gravações no celular do Vacef. Ele fez um vídeo, publicou nas redes sociais, com aquele início tradicional, falando que o Bolsonaro está sendo bastante perseguido, aquela coisa, uma campanha de difamação, perseguição implacável. E aí ele fala sobre a Andréa Sadi. Ele vem e de um modo muito educado, ele fala assim, eu tô aqui para desmentir a Andréa Sadi com todo respeito. Ela tem o meu telefone, ela poderia ter entrado em contato comigo, que eu explicaria que não há temor algum com o Fred, ou com o Frederic Vassef, ou com o Vassef, porque ele é meu advogado desde 2014, eu confio 100% na lealdade do Frederic Vassef, é alguém que trabalha comigo há muito tempo, não há motivo para eu desconfiar. E é óbvio que o Flávio tem que falar isso, porque eles não podem passar ou demonstrar para o Fred Vassef que eles possuem desconfianças com relação a ele, Vassef, como advogado, ou como aliado, ou como qualquer coisa. Porque isso seria uma demonstração de um potencial abandono. E se o Fred tem essas gravações, a situação fica complicada. Inclusive, o próprio Frederic Vassef disse, tem falado para aliados, essa é uma informação da Bela Megali, que ele vai apontar o mandante do caso das joias. Quem mandou ele ir aos Estados Unidos e recomprar as joias. Ele já disse em entrevista coletiva que não foi o Bolsonaro e também que não havia sido outra pessoa. Eu confio nessa palavra do Vassef. E não é ironia nem picardia. Eu acho que ele falou a verdade. Porque pode ter sido o Fábio Weingarten. Pode ter sido um terceiro. Bolsonaro, Vassef, vai lá e compra as joias. Ele falou, não foi o Bolsonaro, ele pode estar falando a verdade. Ao que tudo indica, no próximo depoimento, que vai estar previsto para acontecer dia 31, de Vassef e outras pessoas, é possível que ele aponte quem foi o mandante desse caso. Se o Fred Vassef de fato fizer isso, aí a situação ela muda demais e pode piorar e muito para o Bolsonaro. Pelo seguinte, vamos supor que o Vassef ele aponte um nome que já está sendo investigado. Beleza, está prestando depoimento simultâneo, pode ser que ele tenha falado alguma coisa, pode ser que ele tenha confirmado ou não, isso vai complicar a situação para uma pessoa específica. Se o Fred Vassef apontar um nome que não está na lista dos investigados, ele aumenta a quantidade de pessoas no esquema. E aí que está o pepino. Até o momento, nós temos diretamente relacionados com o caso Bolsonaro, que era o dono das joias, Mauro Cid, que vendeu as joias, o pai do Mauro Cid, que procurava os compradores para as joias, e o Fred Vassef, que recomprou as joias. Isso dá 4 pessoas. 4 pessoas já é caracterizada organização criminosa. Se o Fred Vassef apontar mais uma pessoa, para além desses que não estão sendo investigados, aí nós podemos ter uma 5ª pessoa, e possivelmente o mandante faz parte disso. Então nós já começamos a aumentar a quantidade de pessoas nessa organização criminosa, dificultando para o Bolsonaro a caracterização do peculato, a caracterização de improbidade administrativa, porque o que mais Bolsonaro quer fugir é do peculato. Porque se for caracterizado somente como improbidade administrativa, o Bolsonaro ele não vai ser condenado por peculato e nem por organização criminosa. Se der peculato, é peculato e organização criminosa. Ele toma 2 punições. E aí não há o que ele possa fazer. Então a situação do Fred é complicada, o Flávio teme a reação e por isso está dando todos esses chiliques.